Olá pessoal, seja muito bem-vindo para você que se cadastrou nessa semana da revisão biomédica. Parabéns para você que chegou até aqui e tomou essa decisão. Professor, eu quero aprender o seu método de como eu vou revisar a matéria e nunca mais esquecer essa matéria. Você está no lugar certo. Eu vou te ensinar o exato processo de como você vai empregar o seu tempo e investir a sua energia de uma forma assertiva, de forma que você nunca mais vai esquecer aquilo que você estudou. Se você empregar aquilo que eu falar aqui nessa semana, você nunca mais vai se esquecer daquilo que você estudou. A principal dor do aluno é quando ele estuda e não recorda mais aquilo que ele estudou na semana passada ou no mês passado. Professor, engraçado, eu estudei para essa prova, eu até tirei uma nota boa nessa prova, no entanto, eu não consegui mais lembrar daquilo que eu estudei 2 semanas depois que passou da prova. Tem gente que esquece na primeira semana. Olha, será que tem algum problema comigo? Eu não consigo gravar a matéria? Não tem nada de errado com você. O único problema é que você não aprendeu a estudar de forma eficaz, na forma que eu vou ensinar aqui, de uma forma eficiente para que você nunca mais esqueça. Quer ver que não tem nada errado com você? Eu te provo agora. Complete a frase para mim. Atirei o pau no... Por que esta resposta vem automaticamente na sua mente quando eu perguntei? Complete a frase para mim e falei, atirei o pau no... e veio automaticamente a palavra gato. Isto é comprovado pela neurociência. Olha, um conhecimento que você teve quando na infância e você nunca mais esqueceu desse conhecimento, e aí se passaram anos e anos e você continua guardando esse conhecimento. O que aconteceu? Você transformou um conhecimento que você adquiriu na infância em um conhecimento permanente, em uma memória permanente, em uma memória que tem significado para você. Com seus estudos você tem que fazer a mesma coisa. Por que você se lembra de uma coisa que você aprendeu quando era criança e de uma coisa que você aprendeu semana passada ou mês passado, você já não se lembra mais dessa situação, desse ensino? E exatamente por que isso acontece, professor? Porque você não transformou esse conhecimento que você agregou, que você empregou tempo em uma sala de aula, que você empregou tempo em estudos, que você empregou tempo resolvendo exercícios. Por que isso não foi parar no seu conhecimento permanente? Eu te explico por quê. Porque você, quando criança, repetiu inúmeras vezes esse conhecimento e ele manteve-se em memória permanente. Com os estudos tem que ser a mesma coisa, gente. Tudo aquilo que eu empreguei e investi energia em um estudo em uma semana como essa, por exemplo, semana da revisão biomédica, você vai passar aqui alguns minutos, algumas horas, um tempo de qualidade comigo revisando a matéria. E por que você vai desperdiçar esse tempo? Faça de uma forma definitiva para você nunca mais esquecer aquilo que você estudou. E é exatamente isso que eu vou te ensinar aqui. Para você transformar um conhecimento transitório em um conhecimento permanente, o que você tem que fazer? Você tem que repetir esse conhecimento. Exatamente. Você tem que repetir esse conhecimento utilizando as técnicas que eu irei desenvolver com você aqui durante essa semana, tá bom? Então, cada dia da semana eu irei te ensinar uma técnica para que você venha absorver o conhecimento e transformá-lo de forma permanente. O que você tem que fazer hoje? Você tem que resumir, exatamente, resumir tudo aquilo que você estudou. Mas eu não estou falando de um simples resumo onde você pega 10 páginas e coloca isso em 5 ou em 3 páginas se você for muito bom de síntese. Exatamente, você acabou de fazer uma síntese e não um resumo. Professor, qual que é a diferença de uma síntese para um resumo? A síntese é exatamente isso, quando você pega e emprega um conhecimento e resume ele em algumas poucas páginas. Agora, o resumo, pessoal, é todo o seu conhecimento colocado em uma única página, em 10 a 20 tópicos, o que nós chamamos de mapa mental de conhecimento. Por exemplo, na aula de hoje, nós iremos revisar sobre imunologia. Amanhã, nós iremos revisar sobre assuntos pertinentes à hematologia. Depois, iremos revisar assuntos sobre bioquímica clínica.
e, por fim, assuntos sobre microbiologia. Como você não vai esquecer sobre esses assuntos? Aplicando a técnica do mapeamento mental. E essa é uma das técnicas que eu ensino para os meus alunos, o mapeamento mental. Como que isso funciona, professor? Tudo que você aprender, todo o conteúdo que você assimilar, você vai resumir em um mapa mental. Exatamente, um mapa mental. Depois que você aplicou uma técnica no conhecimento, professor, eu não sei sobre anticorpos. Hoje a gente vai falar sobre anticorpos. Eu não sei sobre anticorpos. Então, o que você tem que fazer? Pegar o livro e dar uma lida geral sobre anticorpos, tá bom? Você vai sintetizar em um resumo de uma página, que eu chamo de mapa mental, tudo sobre anticorpos. Eu vou te ensinar a fazer isso aqui na prática, tá bom? E depois que você fez isso, no segundo dia, você vai revisar um outro assunto. E aí, para não esquecer aquele outro assunto, o que você vai fazer? Em 5 minutos, você bate o olho naquele mapa mental e você vai recapitular o que você viu no dia anterior. E resumir o assunto do próximo dia. E assim, todos os dias que você for estudar alguma matéria, alguma disciplina, você vai sintetizar em um mapa mental. Você vai fazer um resumo em um mapa mental. E assim, você vai todos os dias construindo um conhecimento novo, resumindo esse conhecimento em um mapa mental e estudando o mapa mental do dia anterior. Então, você prega ali 1 hora, né, de estudos, revisa a matéria, coloca em resumo, mapa mental. No outro dia, revisa a matéria, mapa mental e estuda o mapa mental anterior. O que você está fazendo com o seu cérebro? Você está repetindo o conhecimento que você viu ontem. E aí, depois de amanhã, você vai colocar um outro conteúdo, resumir esse conteúdo em um mapa mental e revisar o conteúdo do primeiro, do segundo e do terceiro dia. O que você está construindo aqui? Um conhecimento em escalada, onde todos os dias você está relembrando o seu cérebro em 5 minutos, olhando por um mapa mental, todo o assunto que você revisou na segunda, na terça, na quarta e na quinta-feira comigo aqui nessa revisão biomédica, tá bom? Chegar na sexta-feira, pessoal, você vai revisar todos os seus mapas mentais. No sábado, você vai fazer um simulado de exercício, exatamente isso. No domingo, você vai fazer um mapeamento dos seus erros, é aquilo que eu chamo de MEGA, mapeamentos de erros e gerenciamentos de acertos. Eu vou te ensinar a fazer todas essas estruturas. O que é um mapeamento de erro, como fazer um resumo por mapas mentais, como estudar pela metodologia dos 3 R's, e isso você vai acompanhar comigo durante toda essa semana, tá bom? E eu vou te ensinar hoje a como fazer um mapa mental através de tudo aquilo que a gente irá revisar na disciplina de imunologia clínica. Hoje nós iremos revisar imunologia clínica. Para isso, eu já preparei para você aqui o nosso e-book de revisão, tá bom? Que você com certeza já baixou, já chegou no seu e-mail. E nesse e-book de revisão, você vai encontrar ali uma pilha de exercícios dentro da disciplina de imunologia clínica. E nessa pilha de exercícios, você vai encontrar logo nas primeiras páginas um link que vai te encaminhar para uma revisão com o professor Eden, né, sobre todos os exercícios que estão aí nessa lista. Exatamente isso. Esses exercícios já estão gabaritados, tá bom? Mas você vai encontrar a resposta comentada pelo professor Eden. Esse e-book aí, ele tem nada mais, nada menos do que mais de 8 horas, exatamente isso, mais de 8 horas de revisão de exercícios, tá bom? Mais de 50 páginas de exercícios gabaritados para que você possa respondê-los e revisá-los da forma que eu vou apresentar aqui para você. E, dessa forma, fazer o seu mapeamento de erros e gerenciamento de acertos, que eu chamo de MEGA. Tá bom? Então, na aula de hoje, pessoal, vamos revisar imunologia clínica. Primeiro conteúdo do nosso primeiro assunto ali no nosso e-book do professor Eden, da revisão biomédica. Tá bom? Pessoal, para isso, né, nós iremos trabalhar mapeando
os nossos assuntos, ok? Eu vou compartilhar com você aqui a minha tela nesse exato momento e você vai entender exatamente o que eu estou falando sobre mapeamentos mentais. Olha lá então, pessoal, compartilhando aqui a minha tela com você, você já consegue ver aqui, olha, como fazer um mapa mental, tá bom? Eu utilizo este site aqui que eu chamo de MindMeister, tá bom? Um site muito bom, você pode fazer mapas mentais e depois você pode compartilhar esses mapas mentais com seus amigos ou então colocar aqui para você revisá-los quantas vezes forem necessários. Por exemplo, hoje o nosso assunto vai ser imunologia clínica e nós vamos iniciar falando sobre anticorpos. Essencial, não tem como eu falar de imunologia clínica sem eu não falar de anticorpos. Então, anticorpos, tá bom? O que são anticorpos, pessoal? São proteínas das classes das globulinas e essas proteínas, elas são desenvolvidas em uma resposta imunológica que eu chamo de resposta imunológica humoral. Normalmente os anticorpos são produzidos ali por linfócitos B dentro disso que eu chamo de resposta humoral. E dos anticorpos que são produzidos, pessoal, eu tenho aqui o anticorpo que eu chamo de IgM, é a primeira imunoglobulina a ser produzida, tá bom? Então, IgM, primeira imunoglobulina a ser produzida numa resposta imune, então vamos anotar isso aí, primeira imunoglobulina a ser produzida em uma resposta imune, tá bom? Então, olha lá, primeira imunoglobulina a ser produzida em uma resposta imune. Tem mais sobre IgM? Sim, não é? O IgM, além de ser a primeira imunoglobulina a ser produzida em uma resposta imune, ele também é uma imunoglobulina responsável pela fixação do complemento. Então, fixação do complemento. Professor, o que é complemento? Complemento, como o próprio nome já diz, são proteínas do sistema complemento ao sistema imunológico que auxiliam no processo citolítico de destruição de células invasoras, como células bacterianas, células fúngicas e também células que estão ali apresentando uma estrutura alterada, como uma célula cancerígena, como células que são alteradas ali por vírus. Todas essas células são alvos de ataque do sistema complemento, que fazem uma porina transmembrana que acaba destruindo todo a membrana citoplasmática, no caso das células invadidas por vírus, das bactérias e dos fungos, promovendo ali uma ação complementar ao sistema imunológico, que participa efetivamente com fagocitose e participa efetivamente com processos de anticorpos, produção de anticorpos. Então, o IgM é isso aí, Primeira imunoglobulina a ser produzida em uma resposta imune e auxílio na fixação do complemento. Tem uma outra imunoglobulina? Tem a imunoglobulina gama. Vamos colocar aqui no mapa mental, imunoglobulina gama. Quais são as características dessa imunoglobulina? É a segunda imunoglobulina a ser produzida em uma resposta imune. Tá bom? Em uma resposta imune. Também participa no processo de fixação do complemento. Então, atua no processo de fixação do complemento, minha gente. É isso aí mesmo. E é a imunoglobulina mais abundante no soro, tá bom? Então, vamos colocar isso. Vamos lá? Imunoglobulina mais abundante no soro, tá bom? Então, o que eu estou construindo aqui? Um mapa mental, certo? Também eu tenho aqui as imunoglobulinas A, tá bom? Ou simplesmente IgA. Essas imunoglobulinas, pessoal, elas estão presentes aonde? Estão presentes em soro, lágrimas, tá bom? Então, imunoglobulina presente em
leite materno, lágrimas e atuam em mucosas. Exatamente isso. Quando o recém-nascido vai amamentar o leite materno, ele é imunizado pelo IgA da mãe, que já tem ali vários IgAs de todos os antígenos que ela entrou em contato, tá bom? E ela vai imunizar a criança justamente através do IgA. Exatamente isso. Então, o IgA está presente no leite materno, ele está presente também nas lágrimas, tá bom? Que confere ali uma das primeiras barreiras para que o micro-organismo possa atravessar. Barreira química lacrimal, tá bom? Que além de IgA, também apresenta enzimas, não é? Que ali destroem o micro-organismo, impedindo a invasão ali da mucosa ocular, né? Proporcionando ali então as primeiras barreiras de defesa. Depois tem a barreira celular, depois tem a barreira celular através de neutrófilos, monócitos, eosinófilos, tá bom? Basófilos e por fim, né, nós temos ali a produção de anticorpos através dos linfócitos, certinho? Depois nós temos ali também um anticorpo que eu chamo de anticorpo IgD. O IgD é o que, professor? O IgD, pessoal, é um anticorpo que ele funciona como receptor de membrana de linfócitos B. Então, para cada anticorpo produzido pelo linfócito B, o linfócito B expressa um receptor na sua superfície, não é, que nós chamamos de IgD, tá bom? Anticorpo da classe IgD. E para que isso serve, professor? Porque quando ele já produz um anticorpo, isso confere memória imunológica. Ou seja, todas as vezes que você entrar em contato novamente com esse antígeno, você irá automaticamente já produzir anticorpo. Não precisa passar por toda aquela resposta imunológica, que seria fagocitose por neutrófilos e monócitos. O monócito sai do local da infecção e apresenta antígeno para o linfócito TCD4. O linfócito TCD4 reconhece aquela propriedade proteica como sendo antigênica, não faz parte da minha constituição proteica, ele ativa o linfócito B para fazer o que, pessoal? Para produzir anticorpos, uma antiproteína contra aquele agente invasor. E o primeiro anticorpo a ser produzido, anticorpo da classe IgM. Depois, há uma troca de cadeia, eu passo a produzir IgG. E para não perder a memória, tá bom? O linfócito B expressa um IgD na sua superfície de membrana, porque na próxima vez que você entrar em contato com esse antígeno novamente, este irá incidir sobre o IgD e automaticamente irá ativar o linfócito B a descarregar 3 trilhões de moléculas de anticorpo por dia da classe IgM novamente em cima do antígeno. É quando você nem sente o sinal e o sintoma da doença, porque o seu sistema já tem a solução, já tem o antídoto, já tem o anticorpo pronto, preparado, basta ativá-lo através do IgD, que está na superfície dos linfócitos B. Tá bom, pessoal? Legal, né? Então, olha só. O IgE, que é a última classe de anticorpo que eu preciso revisar com você antes de entrar na propriedade aqui daquilo que mais cai dentro de imunodiagnóstico, que é a imunologia clínica. Tá bom? Então, olha só. O IgE é exatamente aquele anticorpo presente nas respostas de hipersensibilidade do tipo 1, tá bom? Então, imunoglobulina presente nas hipersensibilidades do tipo 1, que são aquelas hipersensibilidades anafiláticas, instantâneas, tá bom? Entrou em contato, o negócio vai ficar feio, tá bom? O que funciona ali? Muitas pessoas interpretam antígenos, tipo grão de pólen, um pelo de gato, um pelo de cachorro, né? Alguns alimentos como crustáceos, alimentos como frutos do mar, as pessoas não reagem a esse tipo de antígeno, ou seja, o sistema imunológico dessas pessoas são anérgicos, não vão reagir contra esses antígenos.
Mas algumas pessoas, elas reagem contra esses antígenos e ainda produzem esse anticorpo chamado de IgE, que esse anticorpo ele tem uma porção que se fixa à membrana do basófilo. Exatamente, o basófilo, aquele produtor de histamina, né, que não fica normalmente na corrente sanguínea, ele é produzido, lançado na corrente sanguínea, depois migra para os tecidos e depois, nos tecidos, eles recebem os IgEs que você vai produzindo durante a vida e fica ali como receptor de membrana de IgE, tá bom? Na membrana dos basófilos, que no tecido chama mastócito, tá bom, pessoal? É a mesma célula. No tecido chama mastócito e no sangue chama basófilo. E o mastócito, quando ele está ligado ao IgE, produzido por você, tá bom? Ao próximo contato que você entrou ali, né? Por exemplo, o grão de pólen, o pelo de cachorro, a poeira doméstica, ou algum alimento que você seja alérgico. Esse alimento, essa proteína alérgica vai entrar em contato ali com o IgE, que está na superfície do mastócito, e vai fazer com que ele degranule histamina, provocando as respostas alérgicas anafiláticas. A histamina provoca vasodilatação, edemaciação do local, provoca coceira, deformação, rubor, calor, e aí depois tem a resposta imunológica secundária, que é a atuação de interferons e interleucinas, promovendo ali necroses, lesões teciduais importantes. E é uma resposta instantânea. Quando você entra em contato com o alérgeno, pode reparar aí, quando a alergia é respiratória, o seu narigão já fica um narigão de batata, você entope o nariz na hora por causa da edemaciação e por causa da ação da histamina. Normalmente o que você toma? Um antihistamínico nessa situação, mas nem sempre resolve, dependendo da extensão, do local e da quantidade de alérgeno que você entrou em contato. Então, IgE, imunoglobulina presente nas hipersensibilidades do tipo 1, e aí você coloca aqui alergias, tá bom? Alergias para você lembrar. Pessoal, revisado aqui anticorpos, né? Existem outras situações? Lógico que existe, né? Então, se existem outras situações, eu vou falar agora, eu já falei aqui de anticorpos, revisei anticorpos, e lembra sempre, IgM é a primeira imunoglobulina a ser produzida, depois eu tenho IgG, né, que é a segunda imunoglobulina a ser produzida. Pessoal, esse assunto, né, o que eles exploram dentro de perguntas e respostas em concurso? Eu já separei, já fiz uma seleção para você estudar de imunologia clínica. É a primeira sessão do seu e-book, tá bom? Que você vai estudar aí. Olha só, quando você abrir aí o seu e-book, né, você vai ver aí, ó, revisão em imunologia clínica, certinho? E aí, né, olha só, muitos exercícios que já foram comentados por mim, tá bom? Falando desses imunodiagnósticos, envolvendo esses anticorpos, tá bom? Que nós acabamos de recapitular aqui, certinho? E também, não é? Você, olha, para cada questão existe aqui o gabarito, certo? E depois, não é? Tem aqui a resposta comentada. Quando você clica aqui nesse link, ó, observação, clica aqui para acessar a aula de revisão embasada nos exercícios de 1 a 20, da revisão de imunologia. Então você vai clicar aqui, né, e vai aparecer uma videoaula. Isso mesmo, pessoal, uma videoaula do professor Eden comentando item por item, revisando conteúdo por conteúdo dessa seleção assertiva que eu fiz para você. Como que eu fiz isso? Eu embasei, né, estudando várias provas de vários concursos durante muitos anos. Esses são os assuntos mais recorrentes, pessoal. Então, você vai ter aí um prato cheio para revisão. Tem mais de 2 horas de revisão dentro disso daqui. E o primeiro assunto que você precisa saber é anticorpos, tá bom? Para você ter embasamento naquilo que eu estou falando na revisão desse exercício. Mas também você precisa saber de que sistema complemento, exatamente. Sistema
complemento. Tá bom, pessoal? Sistema complemento. E aí, dentro do sistema complemento, você precisa entender que o sistema complemento, ele faz, como o próprio nome diz, a complementação das respostas imunológicas. Resposta imunológica é essa que começa, né, antes dos anticorpos, com fagocitose de neutrófilos, fagocitose de monócitos. Ocorre então a apresentação de antígeno, ocorre então a produção de anticorpos e aí a atuação do sistema complemento, tá bom? O sistema complemento ele atua formando porinas na membrana citoplasmática, como eu falei, tá bom? De células que são antigênicas ao seu organismo. Uma célula bacteriana, certo? Aí vem os anticorpos da classe IgG e IgM, que são os únicos que fixam o complemento, e ali ativam a via clássica do complemento, tá bom? O complemento, então, tem a via clássica do complemento, tá bom? O complemento também, ele tem aquilo que nós chamamos de via alternativa, e o complemento também tem aquilo que nós chamamos de via da lectina, certinho? E através desse sistema complemento aqui, pessoal, as suas respostas imunológicas elas são complementadas, finalizadas, e quem tem tudo isso funcionando está tudo em dia, tá bom? Tem pessoas que têm deficiência do sistema complemento, ele tem imunodeficiência, tá bom? São pessoas que demoram mais a sarar, demoram mais a responder a uma questão patológica, tá bom? Tem pessoas que têm deficiência genética de linfócitos B, tá bom? Ele vai ser uma pessoa mais letárgica na produção de anticorpos. Tem pessoas que têm deficiência genética na população de linfócitos T. Ele vai ter problemas não só na produção de anticorpos, porque o linfócito TCD4 é aquele que ativa o linfócito B, como também ele vai ter problema no sistema complemento, porque se o linfócito B não for ativado, ele não produz IgG e IgM, e sem IgG e IgM eu não ativo via clássica do complemento, que é a via dependente de anticorpos. É a única via que é dependente de anticorpos, tá bom? E aí você coloca aqui da classe IgG e da classe IgM, tá bom, pessoal? Para você lembrar. A via alternativa, ela não depende de anticorpos, ela é uma via que depende da hidratação do C3, que é a terceira proteína ali do complemento, então depende da hidratação de C3, tá bom? Essa hidratação de C3 ela ocorre pelo próprio processo inflamatório, tá bom, pessoal? E a via da lectina. Pessoal, lectina é uma proteína que está presente ali nas superfícies bacterianas, certo? E quando você passa por uma infecção bacteriana, a própria lectina bacteriana ativa, né, o C3 complemento aqui e começa-se então a cascata, porque a via do complemento ela se ativa por cascata. Anticorpos ativando C1, né, que ativa C3, C2, C4, forma um complexo que ativa C3, C3 ativa C5, C5 ativa C6, C7, C8, C9 e forma uma porina na membrana, tá bom? E a via alternativa já ativa direto C6, que ativa C5, C6, C7, C8, C9, forma porina na superfície que eu quero destruir. E a via da lectina, a lectina já ativa direto C3 convertase, tá bom? E aí você coloca aqui C3, ativação por bactérias, por lectina bacteriana, tá bom? E aí você vai se lembrar dessa via que eu chamo da via da lectina. Então, posso ativar complemento dessas três formas, certinho? E tem pessoas que nascem com deficiência justo de C3. Se tiver problema em C3, eu não consigo mais ativar nenhuma via clássica do complemento.
nenhuma via alternativa do complemento e nenhum via da lectina, tá bom? Certinho? Tem gente que nasce com deficiência de C3 e C5. C5 é via comum, eu não consigo ativar complemento também. Se faltar uma proteína dessa cascata de complemento, eu não consigo ativar, tá bom? Olha o que eu fiz aqui, pessoal. Eu fiz um mapa mental. Você pode continuar esse mapa mental? Exatamente. Você pode fazer aqui, não é, os mapas mentais embasados naquilo que você verá na revisão do seu exercício. Exatamente. Cada exercício desse aqui comentado, não é, já é uma revisão. Olha só. Então, quando eu vou falar aqui, por exemplo, de VDRL, eu estou revisando as reações imunológicas de floculação, tá bom? Falo de efeito prozona, certo? E nesse outro aqui eu falo de inibição da hemaglutinação, inibição da aglutinação, certinho? Então, para cada exercício, nesse eu falo de imunofluorescência, eu faço ali o meu respaldo científico, eu faço o meu comentário, você estará revisando a matéria, exercitando. Então, na aula de hoje, você aprendeu a revisar por mapas mentais, já revisou os primeiros conceitos de anticorpos e sistema complemento que você irá necessitar para avançar para os exercícios do seu e-book, tá bom? E o que você tem que fazer agora? Independente se você vai acertar ou errar, você precisa fazer. Olha só, pessoal, não fuja dessa regra, porque isso aqui é importante para você construir o seu mega, tá bom? Que eu vou ensinar a construir esse mega, tá bom? Na aula de amanhã. Então, como que você vai fazer? Independente se você acertar ou errar o exercício, você não olha no gabarito, tá bom? Faz o exercício, depois que você fizer o exercício, confira com o gabarito. E aí, se você tiver errado, você escreve aqui na frente, errei, tá bom? Errei o exercício número 1 da disciplina de imunologia. Qual que é o assunto aqui? VDRL, assunto de floculação ou imunoprecipitação. Então, esse é o assunto. Eu errei a questão número 1 do e-book, a disciplina imunologia clínica, assunto floculação e aglutinação de cristais de colesterol e sífilis, tá bom? Esses são os dois assuntos. Por quê? Exatamente através dos seus erros que eu vou te ensinar a construir o mega, tá bom? Mapeamentos de erros e gerenciamentos de acertos. Pessoal, é com o mega que você vai construir um conhecimento inigualável, tá bom? Não perca a aula de amanhã. Só faça isso que eu estou falando. Revisou a matéria de anticorpo com o professor Eden, revisou a matéria de complemento com o professor Eden. Agora você vai fazer todos os exercícios, tá bom? São mais de 30 exercícios. Aqui tem de 1 a 20. E depois, quando você chegar lá no número 20, né, você vai encontrar ali mais revisão. Olha só, chegou lá no número 20, tá bom? E aqui, ó, 21, aqui tem uma outra lista que você vai clicar e ver a resposta do professor. Clica aqui que você vai ver a resolução dos exercícios de 21 a 39. E aí você vai mapeando os seus erros. Professor, eu errei questão 21, disciplina imunologia, assunto, floculação e aglutinação de partículas de colesterol. Vai mapeando os seus erros que amanhã eu vou te ensinar a construir um mega. Hoje eu te ensinei a construir um resumo por mapas mentais. Exatamente isso aqui, ó. Você pode usar este site. Bom, depois que você fez esse site aqui, você tem todos os seus assuntos aqui, olha. Por exemplo, eu construí aqui uns 3 antes. Olha, tem hematopoese, tem hipersensibilidade. Por quê? É aquilo que eu te falei. Hoje você está revisando imunologia e construindo mapas mentais. Amanhã você vai revisar comigo hematologia, tá bom? E aí você vai construir mapas mentais de hematologia e voltar no seu mapa mental de imunologia que você construiu. E aí, 5 minutinhos você bate o olho aqui, olha, IgM, IgG, IgA, IgD, IgE, você consegue fixar esse conhecimento aqui, tá bom? Conhecimento de anticorpos e sistema complemento.
fixou esse conhecimento de novo em 5 minutos. Você não vai revisar, você não vai estudar ele de novo. Você vai bater o olho aqui e simplesmente vai relembrar de tudo que eu falei na aula de hoje, depois da aula de amanhã. Você vai construir um resumo de hematologia e depois do resumo de hematologia você vem aqui, volta no resumo de anticorpos, faz os exercícios e você vai construir o seu conhecimento inigualável. Não são só essas ferramentas. Quem ficar comigo até o final vai aprender todo o processo para nunca mais esquecer. Então, tarefa para casa de hoje. O que você vai ter que fazer? Um mapa mental sobre os assuntos que você está buscando dentro da imunologia clínica. Tá bom? Aqui eu revisei com você anticorpo, que é a base para eu startar a sua revisão em imunologia clínica, que já está pronta. Quando você clica aqui, já tem um resumo com respostas comentadas do professor. Tá bom? Então já está pronto. Com essas respostas comentadas, você vai criar o seu mega, tá bom? Perdão, o seu resumo em mapas mentais. Cada questão é um assunto. Cada questão é um mapa mental, tá bom? E feito isso, né, você irá resolver todos os exercícios e mapear os seus erros, certinho? Para que amanhã eu possa te ensinar a construir o mega. Certinho, pessoal? Então, não perca a aula de amanhã. A gente vai revisar hematologia e, com o auxílio do mapa mental e do mega, você vai ver aonde você vai parar nos seus estudos. Tá bom, pessoal? Te vejo na aula de amanhã, na revisão de hematologia. Certinho? Dê continuidade aos seus estudos. Pegue o seu livro agora, continue a sua revisão através do e-book. Certinho, pessoal? Vou ficando por aqui. Um grande abraço, obrigado pela sua atenção. E nessa revisão biomédica, lembra que eu criei um grupo de WhatsApp? Exatamente. Fica ligado lá no grupo de WhatsApp que você vai receber novidades lá dentro do grupo do WhatsApp para esta revisão biomédica de imunologia clínica. Tá bom, pessoal? Grande abraço, vou ficando por aqui. Até a aula de amanhã, onde nós iremos falar sobre o assunto hematologia e como construir o mega. Tá bom? Como construir o mega. Exatamente isso. Na aula de amanhã a gente vai aprender. Então, amanhã voltamos nessa mesma hora, neste mesmo link que você vai encontrar aqui na nossa página, tá bom? E vai revisar juntamente comigo os assuntos de hematologia, tá bom? E não se esqueça, vai lá no e-book que você vai encontrar os exercícios e as revisões de tudo aquilo que você precisa saber em imunologia clínica. Um grande abraço, pessoal. Até amanhã.